Olá, queridos, a paz. Seja bem-vindo ao projeto Casa de Resgate. Nós queremos adorar a Jesus junto com você nesse momento, exaltar ao único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos juntos adorar a Jesus, cantar louvores a Ele. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar, queremos o nome dele engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante bem alto, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante bem forte, quão grande Ele é grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele tem um nome que é sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome é o nome dele, o nome de Jesus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor, eu cantarei
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é resgatador. E é por isso que nós estamos aqui, nesse projeto, denominado Casa de Resgate. Uma casa que Deus escolheu para operar resgate e para resgatar a todos os que precisam de ajuda, os que estão perdidos. Eu sou o pastor Humberto, sou pastor da Love, uma igreja linda e amorosa na cidade de Ipatinga. Eu estou muito feliz em ter você participando conosco desse projeto, porque eu creio que Jesus vai operar um grande resgate na sua vida. E nós estamos vivendo esse tempo, clamando a Deus, não só pregando sobre o resgate, mas estamos clamando a Jesus para que opere resgate na sua vida, nesta casa e em todas as casas em que nesse momento está sendo ministrada a palavra de Deus. E eu quero pensar com você nesse primeiro encontro da casa de resgate sobre o resgate que Jesus realiza, sobre sermos resgatados por Jesus, sobre a maneira como Ele opera esse resgate na nossa história, na nossa casa, na nossa vida. O que seria uma casa de resgate, querido? É uma casa que vai abrir as suas portas, como esta, que abriu suas portas para que pudéssemos estar aqui. E nessa casa a pregação do Evangelho vai acontecer e o resgate de pessoas também acontecerá. Nas casas de resgate podem residir crentes, essas casas podem ser habitadas por crentes, como também podem ser habitadas por pessoas que ainda não são evangélicas. Podem habitar nelas pessoas que precisam ainda ser resgatadas, ou podem também ocupá-las pessoas que já tenham sido de alguma maneira resgatadas pelo Senhor Jesus. O que importa é que esta casa se transforme numa casa de resgate, numa casa em que será usada para que Jesus resgate pessoas perdidas, resgate pessoas que vivem na escuridão, resgate pessoas que estão mergulhadas nos vícios, resgate pessoas que estão afundadas em tantas coisas ruins que existem nesse mundo. E eu quero, para começar esse tempo e realizar essa primeira ministração, eu quero ler com você Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Esse texto diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ele veio para servir e dar a vida em resgate. Ele deu a vida dele para te resgatar. Ele morreu numa cruz para te resgatar. Ele foi condenado para te resgatar da condenação. A Bíblia ainda vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver. Ou seja, não foi com coisas perecíveis, não foi com o que é desta terra, não foi com a prata, com o ouro, que aconteceu
o nosso resgate, ou que Ele realizou o resgate, ou que Ele vai realizar o resgate de vidas que estejam perdidas ou aprisionadas. Mas nós somos resgatados, de acordo com o versículo 9, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Esse foi o sangue de Cristo. Ou seja, é o sangue de Cristo que tem o poder de resgatar qualquer pessoa do pecado, do mundo, da iniquidade, da condenação, do inferno. Quando a gente pensa em resgate, a gente geralmente logo remete a nossa mente ao trabalho, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que trabalha para resgatar pessoas que estão dentro de casas que estão incendiadas, que trabalha para resgatar pessoas que estão ilhadas por conta de uma enchente, para resgatar pessoas que foram soterradas por um deslizamento de terra. Trabalha também para resgatar pessoas que estão presas a ferragens de carro. E se continuassem naquela situação sem serem resgatadas, morreriam. Os bombeiros fazem isso com excelência. Louvamos a Deus pela vida deles. Mas também pensamos no exército, que além de trabalhar para guerrear contra nações inimigas, trabalha também para resgatar prisioneiros de guerra, trabalha também para resgatar soldados que foram feridos no meio de uma guerra. Tanto bombeiros quanto soldados do exército, todos eles trabalham com uma única missão primária: trazer pessoas ao resgate, resgatar pessoas de uma situação de iminente morte e dar a elas a condição de vida. Eles são instrumentos do Senhor nessa terra para salvar pessoas da morte. Mas muito mais poderoso do que qualquer bombeiro e qualquer soldado do exército nesta terra é o nosso Jesus, que é o nosso grande resgatador. Porque Ele não resgata simplesmente e somente da morte física. Ele não resgata simplesmente da morte causada por desastres ou causada pela maldade do homem. O nosso Jesus, Ele tem o poder de resgatar as pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Ele tem o poder de resgatar pessoas que estão numa situação de miséria. Ele tem o poder de resgatar pessoas que estão aprisionadas ao vício, que estão aprisionadas às drogas. O nosso Jesus, Ele tem o poder de resgatar as pessoas que estão ali aprisionadas ao pecado, estão na escuridão, sem conseguirem enxergar uma luz no fim do túnel. Jesus se apresenta como luz e Ele resgata pessoas nessa situação. Eu não sei qual que é a sua situação, qual que é o seu quadro, mas eu só sei de uma coisa: se você precisa de um resgate, Jesus, o resgatador, está aqui. E Ele está nesta casa, que é chamada casa de resgate, exatamente por Ele, o resgatador, estar aqui. Se a palavra dele está sendo pregada aqui, o resgate vai acontecer, é certo. O resgate acontecerá. Jesus operará o resgate na sua vida. E você precisa crer. Jesus, Ele nos resgata de várias situações, mas a principal delas, Ele nos resgata do estado de separação de Deus que o pecado provoca. Pior do que estar numa condição de iminente morte é estar separado de Deus.
Porque quando estamos separados de Deus, vivemos com um vazio na nossa alma. Se estamos separados de Deus, não conseguimos viver uma vida plena, não conseguimos viver uma vida abundante. Talvez você esteja aprisionado a uma enfermidade, esteja pedindo a Jesus que venha te resgatar e te dar saúde novamente. Mas mais importante do que te resgatar desta enfermidade, é Jesus te resgatar espiritualmente para a presença de Deus. É Jesus te tirar do estado de separação de Deus. Porque uma pessoa pode caminhar enferma e mesmo assim desfrutar de uma vida abundante. Uma pessoa pode caminhar numa situação de pobreza e mesmo assim desfrutar de uma vida abundante. Qual é o segredo para isso, pastor? Ter a presença de Deus. Ter Deus presente na sua vida. E o pecado te afasta, te separa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Talvez a maior aflição da sua alma não seja porque você está enfermo, não seja porque você se encontra numa situação complicada no casamento, porque você se encontra numa situação financeira difícil. Talvez você ainda não se deu conta que o maior problema da sua vida se dá pelo fato de você estar longe de Deus. Se você estiver perto dele, você conseguirá vencer qualquer problema que apareça na tua vida. A solução para a tua existência está em viver junto de Deus. E se você está longe, vivendo em meio ao pecado, desobediente a Deus, longe da igreja de Jesus, esse é o dia, nesta casa de resgate, de você ser resgatado para uma vida acompanhado por Deus, para uma vida na presença de Deus, para uma vida pertinho de Deus, não separado dele. E Jesus, ele pagou um preço muito alto para que você pudesse se aproximar do Senhor. Ele pagou esse preço de maneira voluntária. Ele se ofereceu voluntariamente para ocupar um lugar que era seu. A cruz era para mim e para você. Porque o nosso pecado nos traz condenação. E a condenação é a cruz. Mas Jesus assumiu a culpa pelo nosso pecado e foi para a cruz. E o nosso pecado estava sobre Jesus enquanto ele sofria na cruz. E ele fez isso de maneira voluntária. Ele veio para dar vida àqueles que estavam perdidos. É o que diz o texto de Marcos 10:45. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Ele voluntariamente se deu. E agora, o que fazer então? O que te resta é também entregar a sua vida para Ele. Só que Ele não exige que você vá para uma cruz. Ele decide. Ele requer simplesmente que você decida se entregar a Ele e viver para Ele, obedecendo a Ele, arrependido, numa vida de submissão aos mandamentos dele. Jesus nos resgata voluntariamente e de maneira pessoal. O texto diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Cada uma dessas pessoas, desses muitos, ele trata de maneira particular. Jesus não pega todo mundo como se todo mundo estivesse num pacote. Ele não faz isso, porque ele é pessoal. Então, ele trabalha particularmente com você, de acordo com a sua necessidade. Então, ele está vendo qual que é a necessidade que você, nesse momento, atravessa. Qual é a luta pela qual você passa. Jesus cuida de cada caso
de maneira pessoal, de maneira individual, de cada assunto. Assim ele tratou de Zaqueu, um homem pequeno que estava no alto de uma árvore, no meio de uma multidão. Ele poderia ter olhado para a multidão, mas Jesus fazia questão de não somente olhar para a multidão, mas ao mesmo tempo que ele olhava para a multidão, ele olhava particularmente para a pessoa. E ele viu que aquele pequeno homem queria conhecê-lo. Ele disse: desce depressa, porque hoje eu quero comer na sua casa junto com você. Eu quero te conhecer, Zaqueu. Assim ele tratou o paralítico de Betesda, que estava ali no meio de uma multidão de enfermos, no tanque de Betesda. Ao mesmo tempo que ele estava ali olhando para todos, os cegos, os homens das mãos mirradas, Jesus olhava para todos, os paralíticos em geral, mas ele decidiu olhar para um homem que há 30 anos estava naquela situação. E ele cura aquele homem. E assim ele fez com a mulher, que a Bíblia detalha de uma maneira tão precisa. Uma mulher com fluxo de sangue. E ela vivia nessa situação há 12 anos. Era esse o quadro dessa mulher, vivendo nessa situação. E Jesus olhou para a situação dela, particular, e Jesus a curou. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui para te curar também, para tratar com a sua necessidade, para tratar com o seu problema particular, para tratar com a sua aflição pessoal. Ao mesmo tempo que ele está olhando nesse momento para o mundo todo, para uma multidão, ele olha para você e ele diz: eu quero te curar, eu quero te resgatar, eu quero aliviar a sua dor, eu quero te tirar desse sofrimento, eu quero estar com você para resolver esse problema familiar que você passa, esse problema sentimental, esse problema financeiro. Eu quero cuidar do seu espírito e eu quero te fazer ter uma vida comigo. Esse é o Jesus que trata com você de maneira pessoal. Reconheça que você precisa dele. Entenda que ele morreu especificamente por você, não só por uma humanidade, pelo mundo todo. Ele morreu por você, vendo a sua condição. Ele morreu para você e ele viu essa condição lá na cruz e continua vendo, querendo te resgatar. E eu quero te convidar a receber e aceitar o convite de Jesus para ele ser o resgatador da sua vida. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Tire os seus olhos da TV nesse momento, feche os seus olhos e eu gostaria que você repetisse. Eu vou dizer bem devagar para você repetir essa declaração comigo. Diga assim: Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Vem e me resgata de onde eu estou. Eu aceito o teu resgate para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração agora, essa declaração de fé, essa oração comigo, eu queria que você, no nome de Jesus, conversasse um pouco sobre isso com esse amigo que está do seu lado aí nessa casa de resgate. Converse, fale sobre isso. E se você fez essa oração, eu gostaria muito de te ver no nosso culto aqui na Love, no próximo domingo, às 19 horas. Quero olhar nos teus olhos e quero saber que Jesus operou a salvação na sua vida.
Deixa eu orar por você. Senhor, no nome de Jesus, que esta pessoa que nesse momento acaba de fazer essa oração seja ouvida pelo Senhor, que o Senhor a resgate e a traga para a nossa igreja, para uma célula. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Um beijão do Espírito Santo. Jesus é maravilhoso. E eu te espero aqui na próxima casa de resgate. Até semana que vem, hein? Shalom.